falaram sobre rebatismo, acho que já falaram aí sobre a Bíblia ser ou não ser a palavra de Deus por completo, né? Porque é um ponto de doutrina, né? Então acho que dá pra gente pegar esses dois assuntos e criar um tema aqui, né? De repente, a gente faz um tema aqui. Doutrina é uma boa, né, Luiz? Bom, vamos falar um pouco de doutrina, então. Bom, não sei, aqui todo mundo sabe o que é doutrina. De repente a gente nem sabe, né? A gente ouve falar, mas não sabe o que é doutrina, né? Então, o que é doutrina, afinal de contas, né? Depois eu até posso falar de novo aqui pro pessoal que estiver entrando. Então, o que é uma doutrina? Porque existe uma diferença enorme, ó. Mandamento é uma coisa, doutrina é outra coisa, usos e costume é outra coisa, ensinamentos é uma coisa, tópico é outra coisa. Então, às vezes as pessoas misturam tudo, usos e costumes, né? E acabam pegando tudo, colocando tudo no mesmo balaio, né? E vira aquela farofa, né? E aí o povo fica tudo perdido e fica sem entender direitinho o que realmente está praticando. Se ele está praticando a doutrina, se ele está praticando uso e costume, se ele está indo atrás de um ensinamento, e fica meio complicado, né? Uma coisa que é importante, gente, saber é que existem 3 tipos de doutrina, tá? Então existe a doutrina de Deus, que é a doutrina bíblica, né? O Marcelo está colocando algumas normas, né? Existe a doutrina bíblica, primeira coisa. Existe a doutrina de homens e existe a doutrina do diabo. Eita! Isso, e a Bíblia mostra as 3 coisas, né? Existem 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina do diabo. Que obviamente ela vai ser contrária à doutrina de Deus. Então, quando a gente fala de doutrina, é importante a gente compreender que doutrina é um ensinamento universal. Ela não depende de lugar. Então, por exemplo, a doutrina que existe aqui no Brasil, bíblica, vai ser a mesma doutrina que vai ser empregada lá na Rússia. Isso é doutrina. Então, às vezes muda o uso e costume, né? O uso e costume no Brasil é um, o uso e costume na Rússia é outro, só que a doutrina bíblica, ela deve ser a mesma. Então, a doutrina é um ensinamento universal. Na congregação, o que a gente tem na nossa capa do diário lá? Os pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos. E santos? Quem são esses santos que uma vez foi dado? Na verdade, os pontos de doutrina, eles vêm dentro das escrituras há muito tempo, né? Santos dentro da Bíblia significa separados, tá? Para ficar bem claro aí. Né? Ele significa separado. Então a gente pode falar aqui da doutrina, por exemplo, da doutrina do batismo. Nós podemos falar aqui da doutrina da igreja, que existe uma só doutrina sobre igreja, por exemplo. Vamos falar um pouco de doutrina da igreja. Doutrina da igreja, para quem não sabe ainda, né? E se você quiser pegar a sua Bíblia, acho que é top para você acompanhar. Eu tô com a minha Bíblia aqui e vou mostrar alguma coisa para vocês sobre doutrina da igreja, por exemplo. Que a gente podia falar da doutrina do batismo, da doutrina sobre Deus, da doutrina sobre a divindade de Jesus. Então são várias doutrinas que são universais, tá? Então doutrina é algo que é universal. Ela não pode ser mudada só porque eu achei que ela tem que ser mudada. Porque eu sou bonito. Então, cuidado, né? Algumas denominações, elas se acham exclusivistas. Elas têm esse problema, né? De não compreender direito as escrituras. E aí começa a achar que ela é exclusiva. Eu sou exclusivo. Pega a sua Bíblia aí, já que a gente está dentro desse assunto. Se você tiver Bíblia aí, senão você acompanha comigo aqui. Se tiver difícil, pode ficar tranquilo que você acompanha comigo aqui. Lá em Mateus capítulo 3, verso 19, olha que top a questão do exclusivismo, né? Cuidado que a gente tem que tomar com essa questão do exclusivismo, para eu não ser exclusivista. Mateus 3, verso 19. Mateus 3, 9. Mateus 3, 9. Olha João Batista tomado pelo Espírito Santo, né? Mateus 3, 9. João Batista tomado pelo Espírito Santo. Deixa eu deixar a Bíblia aqui do lado. Olha que lindo isso aqui. Eu vou pegar uns versos acima aqui para a gente pegar o contexto, tá? Vamos começar no verso 5. Mateus 3, verso 5. Diz o seguinte: Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão,
e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então tinha uma característica aqui importante, né, do batismo que João fazia no Jordão. As pessoas confessavam os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhes: olha isso aqui, que coisa mais bonita. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uau! E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Gente, é muito poderoso isso aqui. Vou até ler de novo, ó. E não presumais, João falando para escriba e fariseu, aquele povo lá que se achava exclusivo. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então vamos lá. O Rio Jordão, ele tem, até hoje, ele tem muitas pedras nas suas margens, né? E o que acontece? João está tendo uma dificuldade aqui com o escriba e fariseu, que eles são exclusivistas. Então vamos dividir as classes aqui para ficar legal para todo mundo compreender. Então o que eu tenho? Eu tenho escriba, que são aqueles caras que eram as gráficas do passado. Eles compilavam tudo na mão, eles escreviam tudo na mão. Eram os caras que sabiam ler, escrever e eram focados em texto da Bíblia. Então, por exemplo, tinha um escriba que ele só escrevia do Salmo 1 ao Salmo 10. Tinha um outro escriba, repeteu o capítulo? Mateus capítulo 3, verso 9. Então, tinha escriba que ele era expert no livro de Isaías. Tinha outro escriba que era expert lá em Deuteronômio. Tinha outro escriba que era expert, por quê? Porque imagina um escriba ter que escrever todo o Velho Testamento sozinho. Não dava certo. Mateus 3... O Guilherme, uma coisa importante que você colocou, né? Você colocou São Mateus. Essa questão do São, a Igreja Católica ela colocou em 326... São Paulo, São Mateus, São Lucas, para classificá-los como santos. Não santos separados, como Paulo diz, mas santos, aqueles santos mesmo que anda com aquele negócio em cima da cabeça, com asinha e tudo, né? Se você pegar as Bíblias evangélicas, você já vai notar que não tem o São. Né? Vou tentar mostrar aqui, ó. Não tem o São. Tá vendo? Matityahu, que é Mateus em hebraico, ele não tem o São. Já não tem mais o São, né? Porque aquela coisa de... Eles são como a gente, eles eram como a gente, né? Sujeito às mesmas coisas. Sujeito às mesmas coisas que eu, sujeito às mesmas coisas que você. Então tirou esse são aí para mostrar que eles são iguais. Né? O que Deus fez na vida deles, Deus faz na nossa vida também. Não tem diferença, não tem acepção de pessoa para Deus. Para Deus não tem esse que é mais bonitinho e aquele que é mais feio. Todos são filhos e Ele trata todos de forma igual. Bom, beleza, vamos lá. O que acontece então? Os escribas eram os compiladores, os camaradas lá que faziam todas as cópias. Depois a gente tinha os fariseus. Gente, fariseu, pega essa que é forte. O que tinha, qual que era o negócio do fariseu? O fariseu era como se fosse a religião da época, a parte ministerial da época, porque a religião da época sempre foi o judaísmo, né? Para eles era o judaísmo. Lá dentro do templo existiam os saduceus, descendentes de Sadoc. Então, os saduceus era a parte sacerdotal. Então, a parte sacerdotal, saduceus. Pegou? Então, toda aquela cúpula de sacerdotes eram chamados de saduceus. Depois dos saduceus fora do templo, dominando a religião da época, dominando tudo, vinham os fariseus. Então, os fariseus eram os caras da época de religião. Então, eles entendiam muito de Bíblia e eles tinham uma vantagem em cima dos saduceus. Se não fossem os fariseus, 200 anos antes de Cristo, a religião judaica, o judaísmo teria acabado. Então, os fariseus eles conseguiram fazer uma revolução, né, contra um dos imperadores romanos e eles conseguiram manter o judaísmo de pé. Então, os fariseus tinham essa vantagem aí, né?
Então eles batalhavam muito pela questão da religião e por isso também eles achavam que eles eram exclusivos, porque eles tinham conseguido fazer aquilo. Então a gente tinha lá dentro os saduceus, descendentes dos sacerdotes, depois os fariseus que ficavam aqui fora, mas não entravam no templo, porque no templo só entrava sacerdote, sumo sacerdote, mas fora a gente tinha os fariseus. E depois dos fariseus, os escribas. Então essa aí era a cúpula religiosa da época. Era a cúpula religiosa da época. Eles andavam até com roupa diferente, pra vocês terem uma ideia. A roupa de quem lia a Bíblia na época e de quem era religioso era uma roupa vermelha, na maioria das vezes, tá? Ou linho fino, que era uma coisa muito difícil de achar na época, linho fino, e com alguns toques assim de brilhante. Olha que coisa, hein? Alguns toques assim de brilhante, né? Nós vamos ver isso lá na parábola de Rico e Lázaro, onde Jesus compara esse grupo de pessoas e ele pega, não é parábola, na verdade é aquilo que aconteceu, ele pega aquilo e traz aquelas pessoas e coloca dentro da história. Fala assim, ó, havia um homem rico, né, que se vestia de púrpura e de linho fino e andava regaladamente. De quem que ele estava falando? Vamos lá, de quem que vocês acham que ele estava falando? Acabei de dizer, quem pegou a chave aí me fala. De quem Jesus estava falando? Jesus falava de escriba, fariseu e saduceu, que era um grupo religioso da época. Pegaram essa chave aí? Legal, né? Então Jesus falava disso daí. E olha que top aqui. E aí a gente vai separando esses grupos. Esse grupo religioso, que é escriba, fariseu e saduceu, são os caras que estão odiando Jesus. Eles estão odiando, porque Jesus ele vem quebrando um monte de paradigma. Jesus ele vem quebrando um monte de coisa, né? Ele vem contando várias parábolas que vai arrebentando os caras no meio. Exatamente, Guilherme. Guilherme colocou aí, falando sobre Nicodemos, né? Nicodemos, ele fazia parte de um desses grupos aí. Ele fazia parte da nata, e por isso que ele foi ver Jesus à noite. Ele quis ir ver Jesus à noite para os outros religiosos não ver ele. Olha só que coisa, que homem safado na época, né? Só que o Senhor Jesus teve misericórdia na primeira vez, deu umas pancadas feias na cabeça dele, né? Mas no final Nicodemos, ele acabou que ele era príncipe dos filhos de Israel, era um cara que ensinava, era mestre de Bíblia. E Jesus pegou ele à noite, mas macetou, falou que era necessário nascer de novo. Falou, como que você é mestre em Israel, você não conhece essas coisas? Como assim que você não conhece essas coisas? Então Jesus pegou pesado nele, né? As vestes sacerdotais e suas particularidades. Sim, tinha suas particularidades, tanto as vestes sacerdotais, como essas vestes aí dos escribas e dos fariseus. Então era algo para... isso era medo, o Ederson, sem dúvida alguma. Ele tinha medo de que os outros religiosos vissem ele, que os outros religiosos percebessem ele. Então ele ia encontrar com Jesus à noite, sozinho, para ninguém perceber, né? E olha que interessante, é justo esse grupo de religiosos que odeia Jesus e não gosta dos ensinamentos de Jesus e nem da doutrina de Jesus, porque a doutrina de Jesus é a doutrina do amor, da misericórdia, do perdão, né? Então ele vem com essa doutrina, e os exclusivistas da época, eles acham que não tem que ser assim. Onde já se viu um negócio desse? Não pode, isso aí não pode acontecer, né? Não pode existir esse tipo de coisa. A gente vai herdar as coisas de Deus pelo mérito. E Jesus vem dizendo que não é pelo mérito, é por misericórdia de Deus, é por graça. E graça significa favor imerecido. Então Jesus vem contrariando um pouco a cabeça deles, né? E isso causa o ódio. Por isso que eu digo, né? Na época de Jesus tinha prostituta? Tinha, né? Tinha prostituta, tinha bandido, tinha estuprador, tinha... corrupto, só que onde que estava o problema aí, né? De todas essas pessoas, de bandido, prostituta, corrupto, bebum, toda essa turma aí, quem matou, quem planejou, matou, prendeu, bateu em Jesus, foram os religiosos. Tá? Bom, então, voltando no texto lá de Mateus 3:9, o que João está diante desse grupo agora? Jesus, ele não tinha se manifestado ainda, né? Então João, que ele veio preparar o caminho do Senhor, como está escrito lá em Isaías 40, tinha uma profecia sobre a vida de João, né? Que João viria para preparar o caminho para o Senhor, e ele desce para o Jordão e começa a preparar o caminho, mas ele vem arrancando toco, ele vem batendo forte,
né? E ele não tem medo dos escribas e fariseus, que era a nata da religião da época. Então ele bate muito forte, ele chega batendo muito forte, chamando os caras de raça de víbora, xingando mesmo na cara dura. É top o cara é forte no negócio. Ele vem batendo forte e ele diz o seguinte, porque os caras se achavam exclusivistas, entendeu? Eles achavam que só eles tinham condição de se salvar, ninguém mais tinha condição de se salvar, escriba, fariseu e saduceu. E aí ele diz, né, e não presumais em vosso coração, ou não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Ou seja, eles focavam, Ô Bruno, Deus abençoe, meu querido. Ó, olha aqui onde eles focavam, né? Eles focavam no ser filho de Abraão, descendente de Abraão, ter sangue de Abraão. Então eles falavam, se eu tenho sangue de Abraão, eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Gente, olha a besteira que os caras cometiam. Quem tiver Bíblia, acompanha. Quem não tiver, vem comigo. Gente, para quem entrou agora, é só um bate-papo, que a gente está falando um pouquinho de Bíblia aqui. Eu estou testando a minha internet e a gente vai falar um pouquinho de Bíblia, tá bom? Ó, olha que top isso aqui. Olha onde eles se firmavam. Gênesis capítulo 12, verso 2. Gênesis 2, 12, 2. Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Ô, Max, Deus abençoe, meu guerreiro, meu amigo, irmão. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Saudações aí ao Paraguai. Deus te bendiga. Ó, então, o que acontece aqui? Eles estavam presos justamente nisso. Por imaginar, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão, estou sossegado. É igual hoje, tem gente que está em determinada denominação e fala assim, eu estou nessa denominação, estou tranquilo, aqui estou garantido, aqui eu estou tranquilo. E não foi isso que João diz lá em Mateus capítulo 3, verso 9. João falou, não presumais em vosso coração, não tem essa certeza. E João falou assim, porque dessas pedras aqui, imagina lá em volta do rio, deveria ter muitas pedras. João apontou para pedra, não foi para gente não, foi para pedra. A palavra lá em grego é pedra mesmo, pedra. Olhou e falou assim, ó, dessas pedras aqui Deus pode suscitar filhos para Abraão. Pode levantar filhos para Abraão. O que ele quis dizer com isso? Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. O poder de Deus é tão grande que ele fez Adão do pó. Todo mundo concorda, né? Todo mundo vê que isso está na Bíblia. O Senhor Deus fez Adão do pó. Será que ele não podia pegar uma pedra e transformar numa pessoa? Era disso que... Ô Sheila, seja bem-vinda. Era disso que Deus, João estava falando em Mateus capítulo 3, verso 9. Era exatamente isso. Ele quis dizer o seguinte, gente, olha, Deus é tão poderoso que ele pode pegar uma pedra e fazer filho para Abraão. Mas o que quer dizer filho de Abraão? Porque escriba e fariseu e saduceu se achavam os filhos de Abraão, exclusivista, só a gente que se salva, a gente que agrada a Deus e mais ninguém. Só que tem uma promessa sobre a cabeça de Abraão. E qual a promessa sobre a cabeça de Abraão? É essa aqui do capítulo 12 de Gênesis, verso 2. Eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar. Voltou aqui. Para quem está chegando agora, gente, eu estou fazendo um teste de internet. O pessoal fez uma pergunta sobre doutrina e a gente vai falar sobre a doutrina da igreja, tá? Deu uma travadinha aqui, mas é um teste que eu estou fazendo. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem? Só escrevam sim, se estiver me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Bom, Ô Richard, amém, guerreiro, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Meire, seja bem-vindo, Meire, Deus abençoe. Tininho, tá por aí? Joia. Então, Tininho, a turma que tá chegando aí agora, né? O que eu tô dizendo aqui? A gente entrou para fazer um testezinho. Ó, o Jair tá por aí, seja bem-vindo. O que acontece, então? A gente tá falando um pouco aqui sobre doutrina, que tem gente que não sabe nem o que é doutrina. Ah, eu ando na doutrina, mas ele não sabe o que é doutrina, né? E às vezes ele confunde doutrina com uso e costume, doutrina com ensinamento, doutrina com tópico de ensinamento.
enfim. Aí vira uma salada e ele fica mais perdido que cebola e salada de fruta, não sabe o que está acontecendo na vida dele, começa a colocar um peso nas costas que talvez aquele peso não exista e fica aquela loucura toda na cabeça da pessoa, né? A pessoa acaba ficando com um fardo hiper, mega, super pesado e não é essa a intenção de Jesus. Jesus não tem essa intenção de colocar um fardo muito pesado nas suas costas, muito contrário, o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então ele quer aliviar a sua vida e não colocar mais peso. A ideia sempre foi essa. O que acontece então aqui? Eu não quero falar de denominação, que alguma denominação está sendo exclusivista. Porque muita gente se acha exclusivista dentro de várias denominações. Então ele acha que ele está numa Assembleia de Deus, ele é exclusivo, que a Assembleia de Deus que vai salvar. Tem um que está na Adventista do Sétimo Dia, não, é aqui que vai salvar. Aí quem está na congregação fala, não, é aqui que vai salvar. Então é um ledo engano, né? Para quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia, vai descobrir algumas coisas. Então hoje a gente vai falar de doutrina e doutrina da igreja. Quem é a igreja? E aí, onde começa a igreja? Alguém fala assim, né? Eu já ouvi gente dizer assim, a igreja nasceu em 2 de Atos dos Apóstolos. Então você nunca leu Bíblia. A igreja, ela surgiu aqui, ó, em Gênesis 12. Foi aqui que surgiu a igreja, né? Deus escolheu um povo para ele. Onde? Aqui, através de Abraão. Através de Abraão, Deus escolhe um povo para ele. Então, a partir de Abraão, ele começa abençoar um povo, como está escrito aqui em Gênesis 12, 2. Só que o que acontece? Essa bênção ela vem se arrastando pela família de Abraão, é uma bênção. E Deus sempre vai falando, eu sou o Deus de teu pai Abraão, né? Ele diz isso para Isaac. Lembra lá? Eu sou o Deus do teu pai Abraão, falou para Isaac. E depois ele diz o quê? Eu sou Deus, olha só, de teu pai Isaac e de Abraão. Para quem ele falou isso? Para Jacó. E ele vem estendendo. Depois ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para quem ele diz isso? Para José. Então ele vem estendendo a misericórdia dele para um povo. Ele tira o povo de dentro do Egito, leva o povo para Canaã, que é a terra que ele tinha prometido, porque ele já tinha escolhido aquele povo. E aqui a gente vai entender um pouco sobre essa questão da igreja. Aqui, ó, que top isso aqui. Abra a Bíblia de vocês aqui em Gálatas 3. Quem tiver Bíblia, quem não tiver, acompanha comigo aqui. Ó, Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Olha que lindo isso aqui, lembra? Ela se originou em Atos. É isso, irmão Anderson? Não. É o que eu vou te explicar agora. Na verdade, a igreja ela surge lá atrás, em Abraão. O que é igreja? É alguém que é escolhido, que vem da palavra eclésia, tá? Do grego, eclésia. E sabe o que significa eclésia? É chamado para fora. É do grego, tá? Então, eclésia significa chamado para fora, tirado. Então, lembra lá, ó, para quem leu a Bíblia, tá? Quem não leu, aprende aqui agora. Existiam várias famílias depois de Adão e Eva, tá? Várias famílias. Só que Deus vai, ele traz o dilúvio, escolhe uma família, a família de Noé. E ele salva a família de Noé. Dos filhos de Noé nós temos 3, Sem, Cão e Jafé. Só que o Senhor vai e joga a bênção dele em cima da cabeça de Sem, da onde vem a palavra semitas. Tá? O que é semita? Toda aquela região de Israel. Então, todos os descendentes de Sem são semitas. Por isso que hoje se fala muito em antissemitismo. O que é o antissemitismo? Todos aqueles que são contra os semitas. Quem são os semitas? Descendentes de Sem. Quem são os descendentes de Sem? Os judeus. Pegaram a chave? Então vem comigo. Então o Senhor já escolhe um povo lá atrás. Ele escolhe um povo e ele vem abençoando esse povo. Tanto que Jesus, ele vem para quem? Ele vem para os seus. Quem são os seus? Os descendentes de Sem, ou os descendentes de Abraão, que depois vai virar os descendentes de Abraão. Então, os descendentes de Sem geraram Éber, da onde vem a palavra hebreu. Os descendentes dos hebreus geraram, de Éber, gerou Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, né? E os 12 filhos vão para dentro do Egito, constitui uma grande nação, chega a 70 almas, sai 600 mil, fora mulher e criança. Esse povo se instala lá em Canaã, que vira Israel, e todo o Antigo Testamento ele acontece ali na região de Israel, tá bom? Acontece ali na região de Israel. Jesus, ele vem para os seus. Quem são os seus? Este povo. Só que os seus não o quiseram. A explicação disso vai estar lá em Romanos. Quem acompanha as lives aos domingos vai entender por que Deus endureceu o coração do povo de Israel, para que a graça, o favor de Deus se instalasse em toda a terra e chegasse até nós. Então é muita misericórdia, é graça sobre graça o tempo todo. Então a misericórdia de Deus existe desde o início. Então o que é graça? Favor imerecido.
Quando começou o favor imerecido de Deus? Primeiro de Gênesis, porque Deus começa a fazer as coisas sem nós merecer. Então ele faz o mar, as estrelas, o céu, e ele faz tudo para nós. E quando está tudo pronto, ele vai criar o homem e fala, tá tudo aqui, é tudo para vocês. Aqui vocês vão mandar nos animais, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Então é a misericórdia de Deus. Graça surgiu em 1 de Gênesis. Igreja surgiu em 12 de Gênesis. Pegaram aí? Pegaram, gente? E aí vamos para Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 6. Olha que lindo isso aqui para vocês compreenderem. Assim como Abraão creu em Deus, lembra? 12 de Gênesis, verso 2. A igreja começa ali. O que é igreja? Separado, que vem da palavra eclésia, separado. Então o Senhor separa alguém. E ele separou quem? Abraão. E ele joga uma promessa na cabeça de Abraão. Por isso que em Gálatas, olha que lindo, Paulo vai retomar essa promessa e vai dizer por que Deus está na nossa vida. E ele diz assim, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Eita! Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Para. Eu vou ler de novo. Aí alguém vai pensar, meu Deus, isso está na Bíblia? Tá, vem comigo aqui, vou ler. Ora, tendo a Escritura, Gálatas 3, verso 8. Se não tiver onde anotar, tiver caneta, anota no braço. Depois você procura aí, porque isso aqui é muito importante. Anota no teu braço, anota na testa, anota se você estiver sentado na mesa, anota aí na toalha da mesa, porque isso aqui é importante. Olha, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, quem são os gentios? Nós. Os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Eu te pergunto, onde começa o evangelho? Responda aí, onde começa o evangelho? Onde começa o evangelho, gente? Responda para mim, por favor, me ajuda. Acabei de ler. Onde começa o evangelho? Escrevam aí. Onde começa o evangelho? É em Mateus? É em Marcos? É em Lucas? É em João? Onde começa o evangelho? Bora, gente, fala aí, onde começa o evangelho? Onde começa? Onde começa o evangelho? Uhul! Onde começa o evangelho? Escrevam, eu quero ver vocês escreverem. Onde começa o evangelho? Onde começa o evangelho? O evangelho significa boas novas, em Gênesis. Em Gênesis começa o evangelho, em Gênesis, yes! E quem é a primeira pessoa que recebe o evangelho, gente? Quem é a primeira pessoa que recebe o evangelho? Escrevam, em Abraão, isso mesmo, Marcelo. Em Abraão, é isso que Paulo está querendo dizer, as boas novas começa em Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Por que em ti? Porque você é o pai da fé, porque a fé caiu dentro do teu coração, e eu vou justificar as pessoas pela fé. É isso que eu vou fazer, é isso que Deus está falando, tá bom? Pegaram aí? Pegaram a chave? É forte. Então, o que a gente aprende aqui? Olha, nós estamos falando de doutrina de igreja. Falando de doutrina de igreja, entramos nesse assunto da fé e quando a igreja começou. Então, quando a igreja começa? 12 de Gênesis, verso 2. Ali Deus separa, da onde vem a palavra eclésia. Eclésia significa separado. Então Deus vem, separa Abraão. E para quem ele prega o evangelho, as boas novas? O que é uma boa nova? Né? Uma alegria, uma notícia boa, uma notícia nova. E qual foi a notícia nova? Eu vou te abençoar. Você vai ser uma grande nação, pai de nações. Enfim, ele vai repetindo isso e vai agregando cada vez mais uma bênção sobre a vida de Abraão. Pegaram essa chave? É forte, não é forte? Meu Deus, é muito forte isso. Então, da onde nós somos? Por onde nós entramos para conhecer Cristo? Através de Abraão. Por que através de Abraão? Através da fé que Deus colocou dentro do coração dele, que hoje nós somos justificados pela fé. Tá, agora vem comigo. Eita, que o assunto é top demais. Vem comigo. Olha que lindo isso aqui. Abram a Bíblia de vocês aí, quem tiver a Bíblia, né? Êxodo, capítulo 19, verso 5. Êxodo 19, 5. Meu Deus, é forte. Olha que forte que é isso aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, toda a terra, porque toda a terra é minha. Deus está falando com quem agora? Com quem que Deus está falando, gente? Com Moisés. Olha. Deus está falando
falando, gente, com Moisés. Olha que a bênção vem vindo, não vem? Lembra? 12:2 de Gênesis, Deus promete para Abraão que vai separar ele e vai abençoar. Abraão passa para Isaac, Isaac Jacó, Jacó passa para os 12 filhos, 12 filhos entram dentro do Egito, estão dentro do Egito. Agora na saída do Egito, Deus pega Moisés e fala, é o seguinte, eu vou te contar uma história que talvez você não saiba. Vem comigo, Moisés. E Moisés, na alegria, ele fala, Senhor, me conta essa história. E Deus fala, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar. Propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Então a escolha de Deus começa lá atrás. Ele vem escolhendo pessoas. Não vou explicar hoje nessa live que não dá tempo como que é essa escolha, né? Não é porque ele é bom. Ah, eu peguei um aqui porque eu gostei. Aquele ali eu não gostei, eu jogo pra lá. Não, não é assim a escolha de Deus. Um dia eu faço uma live sobre isso, mas enfim, Deus escolheu este povo para abençoar esse povo. Só que o que acontece? A gente chega lá em Mateus, a gente vê esse povo se achando. Pegaram por que ele se achava? Vocês entenderam agora por que esse povo se achava? Quando a gente vai lá em Mateus, capítulo 3, verso 9, aí a gente entende por que João está nervoso com esse povo. João está bravo com eles, João Batista. Ele está muito nervoso, ele está muito bravo, ele está cuspindo fogo. Então ele diz o seguinte, e não presumais de vós mesmos, João Batista dizendo, temos por pai Abraão. Por que eles focavam tanto nisso em Abraão? Porque eles sabiam que o evangelho tinha chegado em Abraão primeiro, porque eles sabiam que Deus tinha escolhido Abraão, porque eles sabiam que Deus tinha abençoado Abraão, e falou que a descendência de Abraão seria abençoada, e eles eram da descendência de Abraão. O que eles pensam? Como eu sou da descendência de Abraão, eu estou tranquilo, eu estou sossegado. É igual gente que está dentro de algumas igrejas e fala, meu Deus, eu estou tranquilo, eu estou sossegado, eu estou dentro da Batista, eu estou dentro da Assembleia, glória a Deus, e fica falando uma linguagem, meu Deus, eu estou salvo. Só que se ele não tiver as obras, se ele não estiver fazendo a coisa certa, olha o que Deus, tomando João, falou, Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras que vocês estão vendo aqui na beira do rio, porque se ele fez Adão do pó, ele pode pegar uma pedra dessa e transformar uma pedra dessa num filho que sirva a ele de todo o coração. E eu pergunto, Deus tem poder para isso, sim ou não? Responda aí, Deus tem poder para pegar uma pedra, essas pedras que você vê na rua e transformar numa pessoa, sim ou não? Deus tem esse poder, sim ou não? O que vocês acham? Deus tem ou não tem esse poder? Tem ou não tem esse poder? Ô Divan, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos terminar a nossa live. Prepara aí, Divan. Vamos terminar a nossa live com a Lorena contando uma obra, se ela não estiver dormindo. Responda aí, se ela não estiver dormindo, ela vai contar uma obra hoje na live. Glória a Deus. Essa live aqui é rapidinho. Eu estava fazendo um teste, tá? Para quem está chegando agora. Eu estava fazendo um teste de internet. Fizeram uma pergunta sobre doutrina. Nós estamos entrando aqui sobre a doutrina da igreja, tá bom? Como que a igreja surgiu? Como que a igreja surgiu? E a igreja não surgiu em 2 de Atos dos Apóstolos. A igreja surgiu em 12 de Gênesis, verso 2. E ela vem se estendendo, ela vem passando, ela vem chegando até chegar no Novo Testamento, tá bom? E quando ela chega no Novo Testamento, ela ganha essa força. Agora vem comigo, nós já lemos Gálatas, já lemos Êxodo, já lemos Gênesis, estamos entendendo aqui onde está a igreja. Mateus, quem colocou Mateus 1,37? Eu abri que eu não sei, não lembro direito o que está escrito. Mateus, cadê Mateus? O que você colocou aí? Deixa eu ver. Alguém colocou alguma coisa de Mateus 1,37, mas não tem 1,37 em Mateus, acaba em 25. Bom, enfim, vamos cá. Então, o que acontece? Antes era só Israel, né? Abra a Bíblia de vocês em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, deixa eu achar aqui. 1 Pedro. É muito top isso aqui, gente. Eu fico besta com a Bíblia. É muito top, é muito top. E aí vem gente que não lê Bíblia querendo falar que não, isso não existe. A Bíblia, o Evangelho começou aqui. O que começou aqui? Vai ler Bíblia, você não entendeu nada. Né? A pessoa não entendeu nada. O problema não é entender, porque quando a pessoa é humilde, gente, porque tem gente que é humilde, né? Ele fala, eu não entendo, né? Não entendi e tal, e gostaria de aprender. Então ele vai ler a Bíblia e Deus vai abrir o coração dele e ele vai conseguir compreender. Agora tem pessoas que ele se acha autossuficiente, né? Ele acha que só porque ele está numa igreja ele vai ser salvo, né? Ele acha que ele está na igreja certa. Ah, eu vou ser salvo porque eu estou na igreja certa. Então cuidado que a gente tem que ter aí quando a gente fala que a gente está na igreja certa, tá? Não estou falando mal de nenhuma igreja, eu estou falando que a igreja é você. E a doutrina da igreja certa tem que estar dentro do teu coração. Não é a igreja certa, placa da igreja, nem templo. A igreja certa que está dentro de você, com toda a humildade
você tem que falar disso. Ah, o Lucas colocou aqui, ó, Lucas 1,37. Aí sim, o que está escrito em Lucas 37? Porque para Deus nada é impossível. Então sim, ele pode pegar uma pedra e transformar num ser humano e colocar essa pedra para dar glória para o nome dele. Deus tem esse poder. Então lá em 1 Pedro 2, no verso 9 está escrito: mas vós sois geração eleita, vem comigo, o sacerdócio real, para tudo, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Top! O Marcelo colocou aqui que o evangelho ou a graça surgiu em 1910. É uma piada, né, meu irmão? É uma piada, mas boa piada, Marcelo. Deus abençoe por compartilhar aqui. Na verdade, então, nós vemos o evangelho surgindo lá, como está escrito em Gálatas, né? Quem chegou agora, depois você pode ler aí, Gálatas 3, verso 8, está escrito que o evangelho foi dado primeiro para Abraão. Então o evangelho existia. Lá em Apocalipse, o Tininho, eu acho que ele está aqui ainda. Tininho, está por aí? Dá um sim se você estiver aí. Tininho é um grande amigo, ele entende muito de Bíblia. Porque se eu abrir para procurar na Bíblia aqui, na minha do celular, vai cair. Se você tiver aí, dá um toque. Ou vocês também, me ajuda aí. O que está escrito lá em Apocalipse sobre o Evangelho Eterno? Evangelho Eterno. Quem puder fazer essa busca aí, Evangelho Eterno. Em Apocalipse, joga o verso para mim aí, fazendo um favor, por gentileza. O anjo que andava com o Evangelho Eterno. Vem comigo, dá um glória. Só não vou sair para não perder o raciocínio. Então nós estamos falando aqui, gente, para quem está entrando agora, 232 pessoas, né? Ô Tininho, pega para mim o Evangelho Eterno, o verso que fala lá em Apocalipse, joga aqui para mim no grupo, por gentileza, meu irmão. O que a gente estava falando? Eu entrei para fazer um teste de internet e agora a gente começou a falar sobre doutrina. Eu estou falando rápido porque é muito assunto, minha cabeça fica milhão, sabe? É muito. Minha cabeça fica milhão com esses assuntos. Então a gente começou a falar de doutrina e nós estamos falando da doutrina da igreja, porque tem várias doutrinas, né? Tem a doutrina do batismo, de um só batismo, tem a doutrina de Deus, quem é Deus, tem a doutrina da Bíblia, nós cremos na inteira Bíblia, inteira, a Bíblia é inteira a palavra de Deus. Eduardo, seja bem-vindo, shalom. Eduardo, estamos falando aqui, eu te pergunto, onde começou o evangelho? Agora, o evangelho espiritual, porque o material ele chega primeiro para Abraão, mas o evangelho aqui que o anjo carrega na mão, como que é o nome dele? Evangelho eterno, ou seja, ele já existia, gente, ele já existia dentro de Deus, ele já fazia parte de Deus. O evangelho era o próprio Deus. Pegaram as boas novas aí? Quem é o evangelho? Então vi outro anjo, isso, então vi outro anjo carregando o evangelho eterno. O que é eterno? Não tem começo de dia nem fim de dia. Então ele não tem começo, ele está junto com Deus, já está dentro do sentimento de Deus o evangelho. Então o evangelho não começa, tá? Esse é o evangelho espiritual. O evangelho antes de ser escrito, né? Antes de ser falado. O evangelho falado, ele começa com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, verso 2. A gente já provou isso aqui em Gálatas. E depois ele vem se estendendo. Onde começa a graça? A graça começa lá em 1 de Gênesis, tá? Porque graça é favor imerecido. Não é nada daqui. Então tem gente que fala assim, a graça é a minha igreja, começou aqui em 1800 e pouco. Terceiro, né? Vai ler Bíblia, minha gente. Vamos ler Bíblia, me ajuda, né? Me ajuda e ajuda o céu a te salvar. Você não tá dando uma forcinha pro céu, não. Ajuda o céu a te salvar, tá bom? Ler um pouco mais de Bíblia. Então nós já descobrimos aqui, por essa live, que o evangelho começou físico, aquele falado, começa em 12 de Gênesis. E aí a gente começa a entender um pouco da igreja. Quem que é a igreja, então? A igreja, ela vem vindo lá de trás, o Senhor vem trazendo ela até chegar aqui nos evangelhos escritos que nós conhecemos, como Mateus, Lucas, Marcos e João. Tá? Mas nós somos colocados nesse grupo de pessoas que pela fé. Por isso, gente, abra a Bíblia de você, quem tiver Bíblia, quem não tiver, acompanha comigo. Meu Deus, é forte esse assunto. Hebreus 11, vamos ver. Vamos pegar Hebreus 11. A natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Opa, não foi tirado nenhum do Novo? Não, esse capítulo é só do Velho. Por que só do Velho? Porque tinha gente crente no Velho Testamento. Tinha gente que já era crente. Por isso que tem gente que fala assim, a graça surgiu em 1800 e não sei quanto, 1910. Gente, para com isso. Não faz isso com o céu, não. O céu vai ficar triste com você. Aí eu te pergunto, esses crentes aqui do capítulo 11 de Hebreus,
Eles são de 1910, de 1950, de 2005? Não, gente, por favor, me ajuda. Vamos falar dos primeiros crentes aqui, dos primeiros que creram. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos, não é os novos, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Agora vamos para uma aulinha de física básica aqui, né? Olha, pela fé nós cremos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Por que aquilo que se vê não é feito do que é aparente? Porque nós descobrimos, o ser humano descobriu recentemente que tudo que a gente apalpa aqui, tudo que é matéria, na verdade não é matéria, na verdade é energia, né? A ciência descobriu que nós somos feitos de átomos. Tudo que a gente toca, tudo que a gente vê, a minha Bíblia é feita de átomos, né? Que são partículas de energia, positiva, negativa e neutro, né? Então os nêutrons, prótons e elétrons, tudo é energia. E Paulo já sabia disso. Olha só, o Espírito Santo trouxe para ele, Paulo, né? Ou quem escreveu Hebreus, que a gente tem uma dúvida. Eu tenho uma dúvida ainda sobre isso. E no meio teológico tem gente que tem dúvida de quem escreveu a carta aos Hebreus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Paulo aqui, ele está com a virtude, o poder, pegou ele, o Espírito Santo pegou ele, ele começou a ver coisa que ninguém mais via. Olha o que ele diz. Ah, gente, para com isso, é top demais, meu Deus, aleluia. Olha o que está escrito aqui. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, ou criados, de maneira que aquilo que se vê, aquilo que eu vejo, não é feito do que é aparente. Por quê? Eu vejo e eu acho que eu sou feito de carne, mas na verdade eu sou feito de energia, porque cada pedacinho da minha carne tem átomo. Se eu vou dividir, vai ficar um átomo lá. Então eu sou feito de energia. E Paulo fala disso no capítulo 11 de Hebreus, no verso 3. E ele vai discorrer aqui falando da fé a partir de Abel. Irmão Anderson, explica se foi Deus que... se foi Deus que realmente se deu incorporado... Pitonista de Endor. Eu vou fazer uma live sobre isso, tá bom? Por enquanto, Josi, Deus abençoe, Josi. A Josi de Libras, uma pessoa muito especial, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. A Josi, ela transmite através de Libras a palavra de Deus para as pessoas que têm problema de audição, né? Então, os surdos. E é uma coisa muito linda isso. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Falando tudo isso, gente, para falar da doutrina da igreja. Se cair, eu abro a live de novo, porque tá top esse assunto. Eu não vou parar esse assunto. Eu sou acelerado, gente, eu sou muito acelerado porque é muito assunto. Ô Jean, meu Deus, Jean, lá dos Estados Unidos, grande amigo, grande abraço, Jean, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Nós estamos falando aqui de doutrina, Jean. Tenho muitos amigos aqui que chegaram agora na live e hoje nós estamos falando de doutrinas, tá? Então, separando o que é doutrina, o que é ensinamento, o que é tópico de ensinamento, o que é testemunho, não testemunho que é feito na igreja, mas testemunho de Deus, né? Que está escrito aqui que Deus fala para guardar os seus testemunhos. Então, aqui nós paramos na doutrina da igreja, só. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que a igreja surgiu... Onde mesmo, gente? Para quem está no começo, onde a igreja surgiu? Escreve aí, onde a igreja surgiu? Quem está aqui desde o começo? Onde a igreja surgiu? Escrevam aí, por gentileza, para quem está chegando agora. Onde a igreja surgiu? Enquanto vocês escrevem, eu vou pegar uma água, minha boca ficou seca. Onde a igreja surgiu? Vamos lá, onde a igreja surgiu? E quem foi a primeira pessoa que recebeu o Evangelho? Isso, a igreja surgiu em Gênesis 12. Isso mesmo. E a primeira pessoa que recebeu o Evangelho, nós lemos aqui na Bíblia, a primeira pessoa que recebeu o Evangelho, para quem está chegando agora. Vem comigo, quem foi a primeira pessoa que recebeu o Evangelho? Escrevam aí. E eu vou abrir aqui para quem está chegando agora para ler de novo, porque vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. A primeira pessoa que recebeu o Evangelho. Quem foi a primeira pessoa que recebeu o Evangelho? Eu vou abrir aqui. Meu Deus, coisa linda. Isso, a primeira pessoa a receber o Evangelho foi Abraão. Eu vou ler de novo, porque eu acho tão lindo esse verso, porque desmorona, sabe, o exclusivismo de muitas pessoas, porque muitas pessoas são exclusivistas. Ele acha que o Evangelho surgiu, né, quando Jesus morreu na cruz, que a graça surgiu em 1910 ou 1940, ou sei lá quando que ele acha que foi, né? E não é o que a Bíblia diz. Em Gálatas está escrito o seguinte, olha isso aqui, é forte, gente, é forte. Gálatas 3, verso 8. Gálatas 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Então o Evangelho... ele não surge aqui no Novo Testamento como a gente pensa. O Evangelho surge lá em Abraão. Então Abraão já
escolhido como família de Deus, né? E essa família de Deus, ela vem se arrastando, ela vem vindo, passando pela Bíblia toda. Deus junto com esse povo, que é um povo que busca ele de um puro e sincero coração, e ele vem trazendo esse povo. Aí eu tenho que ler, gente, não dou conta, eu tenho que ler, é muito assunto, mas eu tenho que ler. Já abriu, caiu em cima aqui, Jeremias 29, verso 11. Olha que lindo, cai em cima aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Vós quem? Vós que acredita em mim, tem fé em mim, tem fé naquilo que eu passo para você. Então, olha que lindo isso aqui. Eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então vós vireis e orareis, então vós me invocareis, ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. É top, é uma promessa para todos aqueles que têm fé em Deus. Todos aqueles que têm fé em Deus. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Porque tudo começou, gente, essa live começou com Mateus. Começou em Mateus capítulo 3, verso 9, onde João bravo, nervoso com o escriba e fariseu, né, e saduceu, que eram os exclusivistas, que eles achavam que só eles iam se salvar, vai queimar tudo no inferno. Sabe por quê? Olha que coisa top isso aqui, gente, é muito top. Eu queria que o planeta Terra ouvisse o que eu vou falar aqui agora, os crentes, né, que se acham exclusivista. Eu gostaria que eles ouvissem isso daqui, porque é muito top. Tem umas midrashes entre os judeus que eles pedem, né? Pedem para que Abraão fique na porta do inferno e não deixe nenhum judeu safado, né? Para fora. Coloque esses caras para dentro. É uma midrash, não é bíblico, tá no Talmud. Talmud são discussões entre rabinos, porque alguns judeus se acham exclusivistas. Nós vamos salvar, vocês não, né? E algumas igrejas também pensam assim, tá? Discorra por gentileza a revelação da palavra na ótica da CCB. Então, a revelação da palavra é isso daqui, ó, 31.105 versos. É o que tá. Jeremias é capítulo 29, verso 11. É o que está escrito aqui. Isso aqui é a revelação da palavra. Isso aqui é a revelação da palavra. A palavra já foi revelada, está impressa, né, encadernada e está na nossa mão. Essa é a palavra de Deus. Ele não precisa revelar mais nada. Tá? Ele pode revelar alguma coisa sobre a sua vida, mas palavra ele não revela mais, tá bom? Palavra ele não revela mais. Não tem como ele revelar mais. Né? Não faz sentido nenhum. Né? Não tá bom 31.105 versos para nós, né? Que Deus já trouxe para nós, né? Tá ótimo, tá muito bom. Agora, o que ele pode revelar, né, no momento da pregação de um ponto de palavra é sobre a vida de alguém, uma necessidade de alguém, aí é diferente, mas revelar palavra não. Agora, colocar no coração da pessoa o que ele vai ler também é diferente. Ele tem que ter lido também, tá? É mentira se ele falar que ele não leu. É um cafajeste, ele tem que apanhar de chinela havaiana. Ah, eu nunca li, vamos ler. Mentiroso. Não é assim não, porque está escrito na Bíblia que Jesus ia mandar o Espírito Santo e ia guiar todos aqueles na verdade e vos faria lembrar das coisas que eu disse. Ele falou, eu vou mandar um Espírito que vai fazer você lembrar das coisas que eu disse. Como você vai lembrar de uma coisa que você não leu? É impossível. Então, ou Jesus mentiu, ou quem fala assim está mentindo. Como Jesus não mente, eu fico com a segunda alternativa, tá bom? E aquela esperando a revelação é firula. Não, vem cá, a questão aqui é a revelação que é falada, a palavra revelação, tá? A palavra revelação que está errada. Agora, a pessoa ficar na comunhão para o texto aparecer dentro da cabeça dele, né? Porque ele já leu o texto, é diferente. Para ele lembrar do texto, aí é diferente, né? Porque ele fica, peraí, deixa eu ficar aqui, deixa eu ver se eu lembro algum texto, aí é diferente. Agora, não pode falar, é a revelação do céu, Deus vai me revelar. Não, fica na comunhão ali para ver que texto que vem, né? Que texto que vai vir para você. Isso é verdade. Então tem que esperar sim. Eu acho que... E já tem gente que vem com o negócio pronto, né? Ele já sai de casa falando, não, já tem certeza do que eu vou fazer. Ele oferece ali, nas igrejas todas, tá? São assim, olha, ele oferece ali, mas tem igreja que o camarada já vem com tudo pronto, né? E ele já sabe o que ele vai falar, começo, meio e fim. Ele já tem um esboço de tudo que ele vai falar e pronto, acabou. E alguém fala assim, ai, tá errado, os mimimi. Tá errado, não pode fazer assim. Na época de Jesus já era assim, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, todo o Velho Testamento, todos os 5 primeiros livros de Moisés, que é a Torá, elas são divididas em 52 paraxás. O que é uma paraxá? Ai, meu Deus, vou explicar. É uma live aqui que vai embora o tempo, né? O que é uma paraxá? Paraxá é uma porção. O que é uma porção? Porção semanal. Então, todo Shabat, que é sábado, eles vão ler uma porção. Presta atenção. Deixa eu ver que porção que está agora. Eu não lembro mais que porção que está agora. Enfim, a primeira porção do ano é Bereshit 1. O que é Bereshit? Gênesis, capítulo 1. Vai o capítulo 1, 2 e eu acho que o 3.
É bastante capítulo. É uns 5 capítulos, enfim, é uma porção. Aquela porção é lida naquele sábado em todas as sinagogas do planeta. Todas as sinagogas do planeta é a mesma paraxá, mesma porção, tá bom? Mesma porção. O que acontece? Quando Jesus ele vai ler na sinagoga de Nazaré, eu te pergunto, ele sabia que porção que ia ser lida? Se todo sábado é a mesma porção em todo lugar, ele sabia, quando deram o rolo do livro de Isaías para ele já sabia que ia ser lido Isaías, porque só pode ser lido Isaías naquele dia. Então a gente já sabe até que sábado que foi, que sábado que Jesus leu na sinagoga de Nazaré. Qual era o sábado do ano que Jesus leu na sinagoga de Nazaré? Dá pra gente saber pelo texto que foi lido, entenderam? Porque não pode ser outro texto, tem que ser aquele. Então se os judeus faziam isso, se Jesus pregou usando um texto que ele já sabia qual era, por que hoje você não pode fazer isso, né? Então não entendi mais nada. Mas vamos lá, vamos para cá, não vamos entrar nesse mérito. O Marcelo disse assim, mas isso é lei. Aí eu pergunto, Marcelo, onde começou a graça? Na lei ou no Novo Testamento? Onde começou o Evangelho? Na lei ou no Novo Testamento? Onde começou a igreja? Na lei ou no Novo Testamento? Isso, nós temos o Espírito Santo, e eles também tinham. Inclusive eles receberam o Espírito Santo, Marcelo, lá no meio do deserto, eles receberam o Espírito Santo. Um monte de homem, né, quase mais 70 homens receberam o Espírito Santo, e veio 2 caras, né, 2 meninos, falou para Moisés assim, pega essa, Marcelo, que é top. Ô Moisés, tem 2 fora do arraial que tá manifestando a presença lá fora, lá, e não tá nesse grupo. Moisés falou, eu queria que todo Israel recebesse essa presença, né, eu queria que todo Israel... Marcelo, começou a graça em Cristo. Faz o seguinte, em Cristo sim, porque nada do que foi feito se fez sem ele, né? Mas pega o início da live para você compreender, meu irmãozão, tá bom? Pega o início da live lá para você compreender, porque a gente foi falando detalhe por detalhe, detalhe por detalhe, até chegar aqui, tá bom? Tá bom? E o Evangelho, então, ele foi pregado para a primeira pessoa, que foi Abraão, nós lemos aqui em Gálatas, né? Sim, guerreiro, vai ficar gravado, tá bom? Eu vou deixar gravado aqui, vale muito a pena deixar gravado, né? Tem 300 pessoas na nossa live, então sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar gravado, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Para tirar as dúvidas de vocês. O que eu quero dizer com tudo isso, para fechar aqui nossa parte, né? Eu quero dizer a respeito do quebrantamento no sentido de você não se achar exclusivista, de você não se achar melhor do que outra pessoa porque você está dentro de uma denominação, e não importa qual seja a denominação. Eu sou católico, a igreja católica que salva. Porque eu sou evangélico, a igreja evangélica que salva. Eu sou do candomblé, o candomblé que salva. Gente, cuidado. O que salva você é a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que é um favor imerecido. Então, pela graça, vamos ler, né? Efésios, eu não gosto de falar só tem tanto verso aqui, porque eu vou falar de mim mesmo, né? Abra aí Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Quem tiver a Bíblia, quem não tiver, acompanha comigo aqui. Efésios 2, 8. Vem comigo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então é pela graça que a gente é salvo. Por meio do quê? Da fé. Tá bom? Por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Não sou eu que faço isso. Não é você que está vendo essa live que faz isso, né? É dom de Deus. Isso graça, é dom de Deus. Você recebe ela por meio da fé. E quem teve fé a primeira vez? Fala pra mim, escreva aí. Quem recebeu o dom da fé pela primeira vez, vem comigo. E foi falado que ele ia ser abençoado por receber esse dom. Quem foi a pessoa que foi abençoada por receber esse dom? Escreva aí. Quando ele recebeu, eu vou dar uma dica, 12, Gênesis 2. Esse foi a pessoa que recebeu esse dom. Por isso todos nós somos filhos de Abraão. Isso, garoto. Isso daí mesmo. Por isso que ele fala assim, por isso que lá em Mateus capítulo 3, verso 9, deixa eu pegar aqui, né? Mateus 3, 9, João Batista vai falar isso. Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus pode suscitar filhos a Abraão se ele quiser, dessas pedras que estão aqui na beira do rio. Vocês estão pensando o quê? Né, seus fanfarrão, vocês acham que vocês são exclusivistas? Deus pode pegar uma pedra dessa daqui, transformar numa pessoa e sair dando glória a Deus, pulando, manifestando. Quem que vocês pensam que vocês são? Porque se Deus pega pó e faz o homem, porque se ele pegar uma pedra ele faz 2 homens, né? Tô brincando, viu? Mas vai por aí.
Ó, não vou entrar aqui nessa questão de CCB, Assembleia de Deus, não. Sabe por quê? Porque em todos os lugares, gente, tem gente que busca o Criador de todo o coração. Tem gente que tem amor no coração, tem gente que tem prazer de servir a Deus, tem gente que ora com fé. Então, quem sou eu para dizer, olha, a verdade está nessa igreja, ou está naquela, ou está naquela outra? A verdade está aqui, ó. A verdade está na Bíblia. Se a igreja usar a verdade da Bíblia para aconselhar os seus modelos inseridos na CCB, faz pensar que tudo é revelado. Na verdade, ele revela qualquer texto a ser lido. Isso se chama direcionamento. Sim, guia, mas só pode se lembrar do que leu. Exatamente. Por isso diz, né? Por isso a própria palavra diz o seguinte: e ele vos enviará um Espírito, que é o Espírito Santo, que vos fará lembrar de tudo que ele ou que eu disse. Jesus que falou isso, não foi eu, tá bom? Pegaram então? Onde começa a igreja? A igreja começa lá no Antigo Testamento e ela vem se arrastando aqui para o Novo. Eu preciso falar mais coisa, gente. Eu preciso falar mais coisa aqui. Vamos pegar aqui, ó. Abra aí a Bíblia de vocês. Deixa eu ver qual que está mais perto aqui. Gálatas 6,16. Olha que top esse texto. Só para mim encerrar minha parte aqui. Eu vou começar a abrir umas lives assim. Gálatas 6,16. Opa, Romanos. Olha isso aqui, gente, que top isso aqui, ó. Olha que top isso aqui. Gálatas 6, verso 16. E todos quanto andarem conforme esta regra, que regra, né? A regra de guardar a palavra de Deus. Então, todos conforme paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus, gente? Porque tem um Israel que não é, porque o próprio Paulo falou, nem todos que se dizem judeus são israelitas. Então quem que é o Israel de Deus? Quem que é o Israel de Deus que vai entrar dentro da nova Jerusalém de Deus? Travou? Travou? Vocês estão me vendo aí? Estão me vendo aí? Então quem que é o Israel de Deus? Todos aqueles que se esforçam para fazer a vontade de Deus, independente da igreja que ele tá bom? Porque tem gente muito boa dentro da Assembleia de Deus, irmãos valorosos dentro da Assembleia de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Tem gente valoroso dentro da Adventista do Sétimo Dia, tem gente valoroso dentro da Batista. Meu Deus, eu conheço uns irmãos da Batista que são tremendos assim, em matéria de conhecimento, de amor, de misericórdia, né? Tem irmãos assim que eu amo de coração dentro da congregação, que são amigos, inclusive a maioria aqui da congregação, né? Que são amigos, que se esforçam, que querem aprender de Bíblia, que querem conhecer mais, que querem orar mais, que querem entender de jejum, que querem entender de Bíblia, que quer buscar mais. Então eu amo muitos irmãos assim. Então para mim, o Israel de Deus e para Paulo são todos aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, como está escrito lá no Evangelho de João, onde Jesus ele conversa com a mulher samaritana e a mulher samaritana fala: onde eu adoro? Eu adoro aqui em Samaria ou adoro em Jerusalém? Jesus fala o que para ela? Não se preocupa, foi porque a hora vem e a hora é essa, que os presbiterianos, e a hora é essa, metodistas, e a hora é esta, que Deus vem buscar os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Tem alguém que colocou aqui, os avós são da Assembleia de Deus, né? A minha avó começou na igreja presbiteriana, né? E ela era muito crente na igreja presbiteriana e depois ela veio para a congregação. Mas, enfim, gente, era isso. Pegaram então a doutrina da igreja. Onde surgiu a igreja? Essa é a verdadeira doutrina da igreja, tá bom? Vai acabar a live em 27 segundos. Eu vou abrir de novo. Vamos lá. Chamar o Eduardo para participar comigo. Eduardo, pode ser? Deixa eu